Você já teve aquele dia em que tudo desanda? Parece que o mundo resolveu conspirar contra você. Eu sei exatamente como é, porque outro dia aconteceu algo parecido comigo. Aí eu tive a ideia de fazer este vídeo, compartilhar com você as coisas que eu tenho aprendido em relação a isso. O que fazer quando as coisas dão errado? Primeira coisa, não é hora de parar, é hora de plantar. E hoje eu vou te contar o que eu faço quando as coisas não dão tão certo. Compartilhar as ações que me ajudam a me reencontrar. Se você está perdido, buscando uma luz, fica comigo aqui que tem um caminho sim. E ele começa agora. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a este canal que existe só para lhe trazer boas notícias através desta mensageira que vos fala, Eliane, mas pode me chamar de Li. Para começar, nós vamos abrir o nosso manual de instruções, este daqui, para a gente começar a ter uma ideia de como as coisas funcionam. Vamos lá. Em tudo somos atribulados, mas não abatidos, postos em apuros, mas não desesperançados, perseguidos, mas não desamparados, derrubados, mas não aniquilados. Então, reveja bem a situação. Sim, tem esperança e tem alguém cuidando de você, tem alguém cuidando de mim, tem alguém cuidando de nós. E as coisas não darem certo fazem parte de nossa caminhada, sim. Nem tudo acontece do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer. E isso pode ser bom. E aí? Quem sou eu quando as coisas não funcionam como eu gostaria? Quem é você quando as coisas não funcionam como você gostaria? Lembra, nós temos o livre-arbítrio, sim. Nós temos as escolhas, mas baseado em que nós fazemos as nossas escolhas. Vamos ver um trecho agora do livro O Obstáculo é o Caminho. Vamos ver agora. Bem, deixa eu fechar aqui. Fica comigo aqui enquanto eu abro. Muito interessante. Ó, Obstáculo é o Caminho é de Ryan Holiday, aliás. Na primavera de 2008, a candidatura presidencial de Barack Obama esteve em perigo. O que ele fez? Ignore a política, esqueça o lado político e concentre-se na brilhante orientação estratégica que o conselheiro de Obama, Rahm Emanuel, lhe deu certa vez. Você nunca deve desperdiçar uma grande crise. Presta atenção. Deixa eu pegar meu lápis. Você nunca deve desperdiçar uma grande crise. Problemas adiados por muito tempo, que eram de longo prazo, agora são imediatos e precisam ser resolvidos. Resolver os problemas de antes e resolver o quanto antes. Uma crise nos dá a oportunidade de fazer coisas que não podíamos fazer anteriormente. Se você olhar para a história, alguns de nossos maiores líderes usaram eventos assustadores ou negativos para promover reformas muito necessárias, que de outro modo teriam poucas chances de ser aprovadas. Podemos aplicar isso em nossa própria vida. Você sempre planejou fazer alguma coisa. Você sempre planejou fazer alguma coisa. Escrever um roteiro, viajar, começar um negócio, se aproximar de um possível mentor, iniciar um movimento. Bem, agora algo lhe aconteceu. Algum evento perturbador, como um fracasso, um acidente ou uma tragédia. Use-o a seu favor. Use isso que lhe aconteceu. Talvez você esteja convalescendo, preso em uma cama. Bem, agora tem tempo para escrever. Talvez as suas emoções sejam avassaladoras e dolorosas. Transforme-as em material. Se você perdeu o emprego ou terminou um relacionamento, isso é horrível. Mas agora você pode viajar sem restrições. Qual o outro lado que nós podemos encontrar, hein? Está tendo um problema?
Agora você sabe exatamente o que fazer ao abordar aquele mentor. Agora a oportunidade de perguntar para ele, qual é o outro lado da moeda? Vire esse problema do outro lado, começa a ver o outro lado da moeda. Aproveite esse momento para implantar o plano que há muito está adormecido em sua mente. Toda reação química requer um catalisador. Aproveita essa energia para fazer o que você quer fazer mesmo. Deixe que esse seja o seu catalisador. Pessoas comuns evitam situações negativas, assim como o fracasso. Elas fazem o possível para evitar problemas. Pessoas grandiosas fazem o oposto. Elas são melhores nessas situações, revertendo a tragédia ou infortúnio pessoal, qualquer contratempo, tudo na verdade em seu benefício. Então, quando acontece alguma coisa desagradável, as pessoas grandes, o que elas fazem? Elas invertem essa situação em seu benefício. Você pode pensar, mas eu não sou grande. Mas está crescendo. Todos nós, cada um de nós está num nível de crescimento. Então, essa é a oportunidade de começar a aproveitar o problema que lhe aconteceu e transformá-lo em seu benefício. Mas essa crise à sua frente, e essa crise à sua frente, você está desperdiçando, sentindo pena de si mesmo? Cansado ou desapontado? Você se esquece que a vida estimula os ousados e favorece os corajosos. Lembra que nós falamos do vídeo sobre a fortaleza? É hora de botar a virtude da fortaleza para trabalhar. É hora de aquela indignação, aquela coragem vir à tona e começar a trabalhar e reverter a situação em seu benefício. Veja bem que não estamos falando de dar o troco ou de vingança. Nós estamos falando de fazer coisas boas para nós com o que nos aconteceu. Ficamos sentados reclamando e não temos chance ou oportunidades. Mas nós temos. Bem, agora algo lhe aconteceu? Volta essa pergunta. Algum evento perturbador, como um fracasso, um acidente ou uma tragédia? Use-o a seu favor. E agora eu vou te contar como é que eu faço e quais são as minhas bases de ação. Primeira coisa, vamos começar a usar a nosso favor, renovando as nossas forças. Eu costumo ter as bússolas. O que são bússolas? São frases que eu trago gravada na minha mente. E elas funcionam como elas estão sempre engatilhadas. Sempre que alguma coisa acontece, eu ativo elas. Assim, é um treino a ponto de ficar automático. Então, servido uma aguinha. Aconteceu alguma coisa perturbadora. Uma das minhas frases é: estou contrariada, mas não derrotada. Eu sou bem guiada pelas mãos divinas. Conhece essa música? Estou contrariada, mas não derrotada. Eu sou bem guiada pelas mãos divinas. Cantei errado, mas é isso que eu quero dizer. Esse trecho dessa música me marcou. E quando acontece alguma contrariedade, esse é um de meus gatilhos. E eu procuro mesmo ser bem guiada pelas mãos divinas. Outra coisa que eu costumo fazer, costumo ter um momento teflon. O que é um momento teflon? Algo bateu em mim. Bateu, senti, só que não precisa grudar. Eu não preciso deixar aquilo grudado. Não preciso absorver aquilo. E eu posso usar aquilo. E se por acaso alguma coisa grudar, que não somos perfeitos, o que fazemos? Já falamos também. Nós vamos soltar, deixar ir aquilo que não faz parte de nós, aquilo que não está em nós. Às vezes a gente quer se apegar, mas soltar, deixar ir é a melhor
Melhor escolha do que ficar com uma coisa perturbando a gente para sempre. Lembra, prejuízo pouco é lucro, é outra frase. Outra coisa que nós podemos fazer é contar outra história. Se acontece alguma coisa perturbadora, nós tendemos a encher nosso coração de histórias tristes. E aí eu tenho uma sugestão, começa a observar a comunicação interna que está ocorrendo dentro de você. O que isso significa? O que você está falando para você mesmo? Quais são as frases que estão brotando na sua cabeça nesse momento em que as coisas estão dando errado? E nós vamos ver agora, hoje nós estamos com bastante visitantes, os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. Como é que nós podemos mudar a nossa conversa interna? Essas conversas que vão brotando. Quer ver, ó? Linguagem, é que ele fala linguagem reativa e a linguagem proativa. Por quê? Porque nós precisamos agir proativamente, nós precisamos agir intencionalmente. Na linguagem reativa, essas conversas que brotam, tá assim, ó. Não há nada que eu possa fazer. Mas na linguagem proativa, que é quando eu decido, que eu dei um basta, que eu tô com a minha fortaleza ativada, eu vou falar. Vamos procurar alternativas. Outra. Eu sou assim, pronto. Não. Proativa. Posso tomar outra atitude. Na reativa, ela me deixa louco. Na proativa, posso controlar, quer dizer, fazer a gestão de meus sentimentos. Outra, reativa, eles nunca vão aceitar isso. Eu, buscando agir proativamente, o que eu vou fazer? Eu vou buscar uma apresentação mais eficaz. Então, tá percebendo? Quando eu tomo conta do meu ser, quando eu estou presente e eu resolvo entrar em ação, eu posso começar a agir proativamente para gradativamente ir convertendo essa situação. E o que acontece numa hora dessa? Você provavelmente vai estar cheio de energia, energizado. O que eu faço? Eu converto essa energia e eu conduzo ela, canalizando para realizar alguma coisa positiva para mim. Para mim, eu digo assim, não egoisticamente, eu quero dizer assim, alguma realização positiva daí tem que sair. Eu tenho que ter uma vantagem nisso daí. Não é à toa, não vamos deixar à toa. E de novo, a gente não está falando de trapaça, de dar o troco para alguém, não estamos falando de extravagância, não é nada disso. É fazer alguma coisa boa para nós. Como é que eu faço isso? Voltando aos 7 hábitos. Aqui ele fala, e a gente vai ler um trechinho, ó. Quando olhamos o que se encontra dentro do nosso círculo de preocupação, aqui, deixa eu ver se eu consigo te mostrar, círculo de preocupação, aqui, círculo de preocupação. O que se encontra dentro do nosso círculo de preocupação. Fica claro que existem situações sobre as quais não temos controle efetivo e outras em que podemos interferir. Aqui que está o pulo do gato. Tem coisa que eu não consigo mudar, mas tem coisa que eu consigo. Vamos então separar umas das outras, colocando as últimas dentro dos limites do círculo da influência um pouco menor. Então, eu tô lá no meu círculo de preocupação. Vocês conseguem enxergar? No meu círculo de preocupação. Aí o que eu consigo fazer? Eu coloco o meu círculo de influência, que eu consigo fazer aqui dentro desse círculo. Coloco ele no centro. Pensa bem, no centro. O que significa no centro? É o mais importante. Ao determinar em qual dos dois círculos concentramos a maior parte do nosso tempo, no que você vai dedicar seu tempo agora, e nossa energia,
podemos descobrir muito sobre nosso grau de proatividade, quer dizer, de intencionalidade, aquilo que eu quero fazer. O foco proativo. Então, quando eu começo a agir dentro do que eu posso fazer, o que acontece? O meu círculo de influência, ele começa a aumentar, e o de preocupação começa a se dissipar. As pessoas proativas concentram seus esforços no círculo de influência. Gente, concentração, o que é foco? É um raio laser, eu vou olhar para aquilo que eu posso fazer. O que eu não posso fazer, eu vou descartar. Elas mexem com aquilo que podem modificar. As pessoas reativas, por outro lado, concentram os esforços no círculo de preocupação. Seu foco recai na fraqueza dos outros. Seu foco recai na fraqueza dos outros, nos problemas do meio ambiente, nas circunstâncias que fogem ao seu controle. E este foco resulta em atitudes acusatórias e lamentações. Linguagem negativa e postura eterna de vítima. E quando nós estamos na postura de vítima, nós não conseguimos agir. E é só, digamos assim, é só uma roupa de vítima. A gente pode tirar essa roupa de vítima e vestir e deixar a nossa outra roupa verdadeira que está por baixo, que a gente pode desenvolver. Conforme nós falamos das virtudes, muito bom essa questão das virtudes. A energia negativa gerada por essa postura, somada à negligência em relação aos setores que poderia atuar, eu deixo de fazer o que eu posso fazer e fico só me vitimizando, olhando para o que eu não posso fazer. Vou fazer isso? Não, né? Provoca o encolhimento do círculo de influência. Enquanto trabalhamos no nosso círculo de preocupação, permitimos que elementos pertinentes a ele nos controlem. Se eu começar a olhar no meu círculo de preocupação, eu vou ser controlada por elas. Então, quando eu assumo a minha postura decididamente, a minha postura de basta, de procurar fazer alguma coisa, essas preocupações, elas tendem a se dissipar. Aí eu não sou controlada, não sou dominada pelas preocupações. Eu vou dominar o que eu consigo fazer. E é nisso que a minha força vai se concentrar, dominar o que eu consigo fazer. Não tomamos as iniciativas proativas necessárias para provocar as mudanças positivas. Quando nós estamos devotados na preocupação, a gente não vai tomar as medidas necessárias. E aí vai ficar parado mesmo. Mas vamos ver o que diz o nosso manual da vida sobre preocupação. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. Uma aguinha novamente. Olha o que Jesus fala para nós. Não fiqueis preocupados quanto à vossa vida. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, vosso Pai Celeste os alimenta. Será que vós não valeis mais que eles? Tem alguém cuidando de você, tem alguém cuidando de mim. Eu só preciso dar atenção para isso. Vosso Pai Celeste sabe o que precisais de tudo isso. Ele sabe do que nós estamos precisando. Então, nós precisamos falar com quem sabe. É isso que nós precisamos fazer. Falar com quem sabe. Então, ele falou aqui, não fiqueis preocupados. É pra gente não se preocupar. Mas ele não falou, fiqueis parados. Não, claro que não. Nós vamos entrar em ação na confiança que nós temos Deus do nosso lado. E por onde começar? Vamos lá. Isso pode ser para coisas grandes e coisas pequenas. Você vai atrás do seu primeiro resultado positivo. O que é isso? Vai começar a plantar. E nós estamos falando de
plantinhas bebês. Não ignore os pequenos começos. Começa pelo básico bem feito, porque o básico bem feito transforma as nossas vidas. Nós vamos começar a nos cuidar, vou começar a me cuidar, vou cuidar da minha vida, cuidar da minha energia física e mental. Bom, vamos lá. O que me compete fazer? Eu já vi que tem coisas que estão sob a minha influência e tem coisas que não estão. O que não está na minha influência, eu vou soltar, deixar aí, não é comigo. Mas o que está sob a minha influência, aí eu vou atuar em cima disso. O que me compete fazer? O que não tem remédio, remediado está. Vou deixar aquilo. Mas o que tem remédio, eu vou tomar. Eu vou fazer o que precisa ser feito. Beleza? O que eu posso começar a melhorar agora, já nesse minuto? Uma dica. Geralmente começa com limpeza e organização. Limpeza do meu coração, limpeza do meu ambiente, organização do meu coração, organização do meu ambiente. Se eu começar a organizar o meu ambiente de fora, eu vou me sentir começando a entrar em organização com o meu ambiente interno. Depois, hierarquia das coisas. Colocar cada coisa na sua ordem de importância e priorização do que precisa ser feito. O que eu sei fazer? Você vai se perguntar isso. O que eu sei fazer? O que eu sei fazer? Outra coisa. O que eu gosto de fazer e estou disposto a aprender mais e a ser melhor nisso? É outra pergunta que nós precisamos fazer e responder e começar a entrar em ação. Eu preciso buscar aprender coisas novas e a fazer coisas diferentes, de um jeito diferente. Para isso é muito interessante nós conhecermos a nós mesmos, sabermos de nossas forças e nossas fraquezas, para que eu possa atuar melhor nas minhas forças e minimizar as minhas fraquezas. Nós temos bastante vídeo sobre isso no nosso canal, onde nós falamos de temperamentos. Pode dar uma procuradinha lá. Uma outra coisa que é importantíssimo a gente colocar em prática: buscar treinar as virtudes. Para quê? Para que a gente possa se blindar de algumas coisas e construir coisas mais sólidas. Nós também temos vídeos sobre virtudes no nosso canal. Outro ponto positivo que nós precisamos pensar: soltar a necessidade ou o desejo de controle, querer que as coisas sejam do meu jeito, que só do meu jeito vai dar certo. Nem sempre, às vezes do outro jeito dá mais certo ainda. A busca de aprovação, eu preciso soltar a busca de aprovação, ou busca de segurança, assim, esse excesso de busca de segurança. Às vezes, por aprovação, desejo de controle e segurança, nós fazemos coisas do arco da velha e acabamos com os burros na água. É triste falar, mas é. Outra coisa importante: nossas emoções são importantes demais e nós precisamos fazer a gestão das nossas emoções. O Dr. Augusto Cury, ele nos ensina a silenciar a mente quando alguma coisa perturbadora nos acontece. Nos 5 primeiros segundos nós vamos fazer a técnica do DCD. O que é isso? Duvidar, criticar e determinar. Tipo assim, ó, o meu eu, quando eu estou no comando, o meu eu, ele vai duvidar, vai criticar e vai até discordar de alguma coisa. Sim, eu posso discordar. Eu vou entrar no meu momento presente e começar a pensar com aquilo. Sabe por quê? Eu não preciso comprar coisas que não são minhas e que não estão na minha zona de influência. O que está na minha zona de influência, por óbvio que eu vou arrumar. Mas o que não é meu, eu não vou comprar e não vou juntar entulhos em mim. Beleza? É por aí que a gente vai. Como é que nós buscamos nossos primeiros resultados positivos? Como nós já falamos, né? Nós vamos começar a plantar. E nós estamos falando de plantinhas bebês, não despreze os pequenos começos, o básico bem feito. Então nós vamos começar a nos cuidar. Você vai se cuidar,
vai cuidar da sua energia, vai praticar uma atividade física e tomar água. Estou falando você vai? Eu espero que você não entenda no modo imperativo. São sugestões que eu faço. E eu estou falando você e eu falo pra mim também. Porque são coisas que eu faço e que funcionam. Aí você vai, por exemplo, fazer uma comida caprichada para você, estando presente no que você está falando, tomar um banho caprichado. Começa a organizar seu ambiente e buscar ver coisas bonitas. Esteja presente, relacione-se mais, sorria mais, ler um bom livro, assistir uma comédia e alterar a nossa comunicação interna. Tudo isso faz com que o nosso estado emocional ele vá se transformando e aquelas coisas, as preocupações vão perdendo a importância e as coisas começam a entrar nos eixos. São plantinhas bebês e nós vamos começar a colher os primeiros resultados. Mas o que é o resultado? O resultado é eu fazer 1 milhão em um dia? Não, não é. O primeiro resultado imediato, você terminou de fazer um exercício físico. Qual que é o primeiro resultado imediato? Vou sentir um monte de dor. Não, não é disso que nós estamos falando. Você teve uma conversa com um bom amigo. Qual é o primeiro resultado imediato? Você contemplou alguma coisa que você fez bonito. Qual é o primeiro resultado imediato? É disso que nós estamos falando. Começar a contabilizar as coisas boas que você consegue fazer. Você organizou suas gavetas. Isso daí você fala assim, mas isso é muito pouco. Mas é por aí, as plantinhas pequenininhas, elas começam, mas depois eu vou regando e elas vão crescendo. E quando eu vejo, eu já consegui atuar em várias coisas. A soma de micro resultados, de coisas pequenininhas, dão uma coisa gigante. Acredita não, testa. Botou em ordem sua casa, fez a hierarquia, começou a resolver o que dá, contabilizou os pequenos resultados. Tudo isso vai fazer parte do seu pequeno começo. E tem uma coisa que eu preciso te falar. Às vezes, as coisas também não vão dar certo nesse recomeço. Mas seja forte e corajoso. Continue. E continue colhendo. Faz com intenção de colher. E tem mais um detalhe, o exercício da escolha, ele é infinito. Se algo não sair, quando algo não sair, vai começar a escolher tudo de novo. E sempre uma escolha apontada para o bem. Muitas vezes, o obstáculo é o caminho, lembra disso. E por causa daquilo que você acha que, não deveria ter acontecido, por causa daquilo você se tornou uma pessoa maravilhosa. Você vai ver como que é. Se não fosse aquela coisa que aconteceu, aquele movimento, talvez você não crescesse tanto. Então, não é tanto o que nos acontece que importa, é a nossa reação a isso. Lembra que cada temperamento tem um tipo de reação. E você pode começar a perceber como é que você reage através daqueles vídeos que nós falamos. Você vai descobrindo qual é o seu temperamento. E você vai trabalhar em cima dessas reações, apontando para um bom caminho, apontando para o bem. Então, o importante é o que você faz, é o que eu faço com o que acontece. E quem nós nos tornamos depois disso? Depois disso, por isso e para isso. Então vamos lá, recapitulando, tenha suas bússolas, quer dizer, suas palavras, suas frases, eu tenho as minhas que eu já te falei, cuide da sua energia física e mental, cuide de seus relacionamentos com Deus, com você, com sua família, com os demais, cuide de sua comunicação interna, mantenha ativo seu banco de gratidão, seu banco de contemplação, busque aprender sempre. E disso tudo, construa crédito dessas coisas. Porque a hora que alguma coisa lhe bater, você já tem esses créditos para agir instantaneamente. Outra coisa, com o treino, você vai perceber
que tudo isso que eu falei que parece, nossa, mas é um monte de coisa. Você vai ver que isso tudo é instantâneo, acontece uma coisa seguida da outra, assim, ó. É o treino, você vai ver como funciona. E por fim, mas não menos importante, vamos ver mais alguma coisa sobre o nosso manual de instruções, o que ele diz para nós. Vamos lá. Deixa eu pegar aqui nosso manual. Ó, eu estou em Deuteronômio 30, 19. Aliás, é isso mesmo. Cito hoje o céu e a terra como testemunho contra vós, de que apresentei diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e longevidade. O que quer dizer isso? Deus coloca para nós o bem e o mal. E Ele fala aqui, ó, vou falar de novo. Escolhe, pois, a vida. Escolhe, pois, o bem. Aqui em 31, 19. Deixa eu ver aqui. Eita, perdi aqui. Só um minutinho. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Ser forte e corajoso. É o que ele fala para nós. Não tenhais medo, nem vos apavoreis. Então, ser forte e corajoso, não tenhais medo, não vos apavoreis. Quer ver? Fala mais em Mateus 6:36. Deixa eu ver aqui, Mateus 6. Deixa eu achar o 36 aqui. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas por acréscimo. Quando a gente busca Deus em primeiro lugar, as outras coisas nos são dadas. Não são dadas. A gente não vai ficar desesperado correndo atrás. Vamos fazer a nossa parte, por óbvio, mas vai ser diferente. Vai ver. E por final, o último trecho aqui, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É o próprio. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aqui ele fala, ó. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu desígnio. Então, até aquilo que não era, até aquela pedra no nosso caminho, até essa pedra vai servir de degrau. Se a gente colocar Deus em primeiro lugar, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E em tudo, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Eu espero ter ajudado. Fica com Deus, um forte abraço. Se você gosta desse tipo de assunto, considere se inscrever no canal. E se você conhece alguém que goste desse tipo de assunto, considere enviar para a pessoa. E comente se você tiver alguma dúvida, que certamente eu responderei. Forte abraço, fica com Deus. Espero ter ajudado do fundo do coração. Um abração. Até mais.